Alô? Alô? 1, 2, pronto. Boa tarde. Me permite que eu não consigo ficar paradinho ali. Então me permite que eu vou me movimentar um pouquinho, né? É o jeitão da gente mesmo aí, né? Por causa da prática e tal, a gente quer se mexer. Fala em esporte, você quer se mexer. Então, primeiro quero agradecer o convite, parabenizar o evento. Eu, na minha carreira aí, como atleta, como professor, treinador, eu trabalho com atletas de alto rendimento, né? Eu nunca tinha tido a chance de vir para uma plenária no meu país discutir qualquer coisa relacionada com o sistema desportivo nacional, com uma política de esporte nacional, com qualquer coisa nesse sentido. É a primeira vez que eu venho discutir isso. Estou acostumado a falar na sala de aula de fisiologia, de treinamento esportivo, mas é bacana, eu preparei aí alguns pontos da experiência que eu tive na ex-União Soviética da Rússia. Eu cheguei lá em 1985, no ano da assinatura da Perestroika, e saí de lá em 1997. Passei aí 12 anos lá. Tenho contato frequentemente com eles até hoje, dou aula na Universidade Estatal lá, Nacional de Cultura Física da Rússia. Então eu tenho contato com eles há mais de 30 anos. Também eu quero observar, eu conversei com a coordenadora científica do Ministério do Esporte da Rússia, pedindo permissão para falar de algumas coisas, né, deles especificamente, e acredito que nesse momento até ela esteja acompanhando isso, então, uma observação. Bom, gente, como é que a gente começa um bate-papo como esse? Primeiro, contando uma experiência inicial. Quando eu cheguei naquele país, em 1985, começo de 86, então o país vivia uma transformação política muito grande, né? Vocês recordam a assinatura da Perestroika e aqueles anos que sucederam a minha chegada, até 1992, 93, 94, foram anos duros para aquele povo, com aquela transformação, e evidentemente que isso também foi muito difícil para mim, né? Saindo do Brasil, de toda essa tranquilidade, entre aspas, liberdade, etc. tal, no nosso país, acabei caindo numa situação bastante diferente do que eu estava acostumado, né? E fui para lá, evidentemente, para fazer minha pós-graduação, que na época eu cheguei no mestrado e acabei ficando a carreira toda deles lá. E interessado muito em fazer logo o meu curso e vir embora, né? Apesar que quando eu cheguei, alguém me diz, olha, você está dando entrada e você vai embora daqui 10 ou 12 anos, né? Mas eu queria concentrar. Mas o que me chamou a atenção de tentar entender um pouco o sistema deles naquela oportunidade e essa evolução que aconteceu até hoje, foi um fato interessante. Quando eu cheguei, eu gostava de fazer exercício, como gosto até hoje, então eu pedi permissão lá aos coordenadores da época, nós estamos falando daquela época, 1985, 86. E eles falaram, pois não, o que você quer fazer? Como estava um pouco frio, já outubro, novembro, eu escolhi a natação. Então eu fiz um exame, um dispensário médico de natação, que cuidava disso, e ele me autorizou, você pode nadar 4, 5 vezes por semana na piscina da Universidade Estatal, na época chamava Instituto Estatal da Ordem de Lenin de Moscou. Só que, muito bem, eu comecei a nadar e tal. Quando foi um dia, eu resolvi correr. Eu vou correr na rua, como eu corro aqui no Brasil. E eu saí correndo na rua e eu via que as pessoas me olhavam estranho, muito estranho, né? E aí, daqui a pouco, apareceu aquele motorzão grande, encostou do lado, chamado agente da saúde, na época. E então, ele me questionou, stop, onde é que está a sua carteira? Porque tudo carteira, tinha carteira para tudo. E aí eu peguei a minha carteira, mostrei a ele, ele olhou e falou, você não está autorizado a correr. Eu falei, ué, mas quem autoriza sou eu. O senhor não tem autorização, o senhor tem autorização para nadar, para correr o senhor não tem. Eu falei, mas que isso? Não posso correr? Não, está multado. Aí fui multado, me recolheram, levaram de volta. Se você quer correr, você passa no dispensário médico, ele vai te examinar e ver se libera também você para correr. Eu não posso fazer do jeito que eu quero, vou correr um dia, nadar outro. Falou, não. Você pode fazer, mas você tem que ter autorização. Porque se te der um problema aqui no meio da rua e você pipocar aqui, é o Estado que vai ter que responder por você. Eu falei, nossa.
Aí eu fui fazer exame tudo de novo, cardiológico e papapá. Falei, puxa vida, para poder correr. Então aí eu tinha 2 carimbos, da natação e a da corrida. Então eu jogava futebol, eu jogava à noite, depois que o KGB sossegava, eu jogava escondido. Eu jogava futebol, eu jogava escondido, não tinha autorização para jogar futebol. Agora veja bem, então isso me chamou a atenção na época. Eu falei, mas como é que pode, como é que funciona isso? Né? E aí eu vim acompanhando esse processo daquela oportunidade até hoje, e a evolução com que eles tratam esse assunto, que eles ainda chamam de cultura física e esporte. Então eu não entendia no início, o que será cultura física? Eu achava que era cultura, fisiculturismo, essas coisas. Né? E na verdade você começou a caminhar e entender o seguinte, a cultura física, que eles chamam, ou seja, a ideia é a prática geral, onde inclui todas as manifestações do esporte. Do esporte, todas elas. Então eles chamam de cultura física a cultura do físico, cultura da atividade física mesmo, né? E com uma influência muito grande em vários países, como vocês estão vendo aí, e outros que eu nem coloquei ali, que são muitos, né? Que teve uma influência muito grande dessa questão chamada cultura física. Então naquela oportunidade nós começamos a tentar entender esse processo, e eles começaram com essa ideia há muitos anos, antes de 1900. Eu li um livro de um camarada chamado Vladimir Boiko, de 1896, um manual escrito à mão na época, onde ele já referendava dados de 20, 30 anos atrás, falando da cultura física daquela sociedade, dizendo que aquele era o maior veículo social que eles tinham, porque tinha uma preocupação com a saúde da sociedade. E então, os documentos mostram que entre 1917 e 1941, foi quando eles consolidaram essa questão da cultura física naquela sociedade, ou para aquela sociedade. Alguns pressupostos, alguns artigos, eu tenho até algumas revistas aí na minha pasta, mostram que muito originário ainda do Exército Vermelho, e papapá, depois as universidades sociais, que chamavam, começaram a estudar isso de uma forma diferente. Algumas publicações, eu achei essas 2 publicações, 1928 e 1936, eles produziam algumas revistas, que uma delas, a primeira delas aqui, está escrito aqui, Fisicultura e Esporte, quer dizer, Cultura Física e Esporte, era uma revista popular, que chegava na mão da sociedade, né? Na sociedade universitária, da sociedade, as crianças recebiam isso em forma de gibi, falando da importância da cultura física naquela sociedade, né? E lá do outro lado é uma revista mais específica, mais técnica, que chegava a especialistas das universidades. Eles nunca tiveram muita universidade de cultura física no país. Hoje, eles são em menos de 20 universidades de cultura física no país. Nós temos provavelmente mais de 900, 800, né? Eles ainda não têm muitas, eles têm institutos, que eu prefiro falar daqui a pouco sobre o instituto. Mas esse cara, professor, doutor, um cientista emérito, Matveyev, foi o camarada que conseguiu, um pouco mais adiante, nos anos 40, 50, foi o que começou a escrever fortemente sobre essa questão da cultura física naquele país socialista, né? Quer dizer, a cultura física para eles era uma forma de se colocar esse povo para se movimentar o tempo todo, desenvolvendo a cultura da prevenção de saúde, o tempo todo. Todos os documentos que eu leio deles falam muito em qualidade de saúde, né? Eles tinham horários diferentes nas empresas, nas universidades, permitindo as pessoas, né, instigando, estimulando as pessoas a fazerem a prática da cultura física. E obviamente que rapidamente, porque já foi bastante discutido isso aqui hoje, né, isso vem da discussão da cultura da sociedade mesmo, né? Da cultura, das crenças, né? Da arte, né? Dessas questões relacionadas com a moral, conhecimento, ou seja, cultura de uma forma geral. E a aplicabilidade disso aí veio dentro dessas manifestações da cultura de uma sociedade. Quer dizer, quando nós falamos em sociedade, as culturas elas são bastante parecidas, mas têm suas particularidades, né? Então, quando você coloca ali cultura religiosa, existem particularidades nesse mundo afora, né? Quando você fala na cultura antropológica, existem suas diferenças. Científica, né? Uma cultura de ciência,
Existe cultura, eu ando para todo canto, o continente africano, para todo lado. Existem umas culturas mais fortes nas crenças, na reza, como é a cultura aí por exemplo, do futebol. Futebol, antes de entrar no campo, está ali o árbitro, sabe bem disso, tem uma cultura própria dele, uma crença dele. Tem que rezar, tem que encostar o pé um no outro, tem que gritar. Não, é a cultura do futebol. Eu lembro uma vez dirigindo o clube de futebol lá no Paraná, o Clube Atlético Paranaense, nós saímos para um jogo e nós esquecemos a Santa. A Santa ficou no vestiário. O ônibus andou uns 200 quilômetros, pararam o ônibus e subiu um jogador, junto com o massagista, e falou, professor, tem que voltar para pegar a Santa. Eu falei, você está louco? Pô, já viajamos 200 quilômetros. Não, mas sem a Santa nós vamos perder o jogo. Aí eu olhei para o treinador famoso, vou poupar o nome do treinador, ele falou para mim, professor, não quero nem saber, se o senhor resolve com eles aí. Eu falei, não vamos voltar para buscar Santa não, os jogadores emburraram tudo, sem Santa nós não vamos. Aí tomei a decisão, seguinte, então vocês tocam, e na primeira parada nós vamos comprar umas 5 Santas daquela. Aí eles falaram, esse homem, o coração dele não é da nossa terra. Bom, resumindo, a pressão foi tão grande que eu resolvi pegar um táxi e voltar para buscar a Santa. Eles falaram, não! A Santa tem que entrar no ônibus. Ela está lá no vestiário. A última oração foi feita com ela. Tivemos que voltar para pegar a Santa. Levamos a Santa lá para o jogo, lá em Santa Catarina. Mas a Santa foi pega com tanta raiva que eu peguei, que a Santa quebrou o pescoço. Quando chegou lá, eu tive que colar o pescocinho da Santa e coloquei lá para os caras rezar. Mas colei que a Santa ficou com o pescocinho meio de lado, assim. Bom, resumindo, perdemos o jogo. E a conversa era a Santa, professor. Então, as outras vezes, eu como acadêmico, as outras vezes eu era o primeiro a dizer, cadê a Santa? Ou seja, o conhecimento popular, a crença é muito forte numa sociedade, né? Então, política é uma cultura, enfim, cultura artística, regras, as leis, né, os costumes, e entra lá o que é chamado cultura física. Quando você fala, por exemplo, de cultura artística, é interessante. Eu, às vezes, ia com alguns colegas no Teatro Bolshoi assistir a melhor ópera do mundo. Eles começavam a tocar aquela ópera e demorava mais ou menos 1 minuto e meio para mim dormir. Várias vezes eu acordava, encontrava meus amigos, principalmente o José da Espanha, ele chorando de emoção, porque ele disse para mim que aquele grupo que estava tocando ópera, nunca mais nós íamos ver na vida. Dentro de mim eu falava, graças a Deus. E aquele negócio, e ele chorando, e eu dormia. É cultura. Provavelmente, se estivesse tocando lá um Tatiana Quebra-Barraco, eu estava firme. Porque aquilo faz parte da minha alma, do meu espírito, do meu coração. A ópera não. Então, quando a gente fala nessa cultura, é uma coisa muito interessante. E quando você chega na cultura física, né, também tem diferença. Todo mundo gosta lá do futebol, do voleibol, do handebol, mas cada país tem sua prática cultural mais forte. Né? O caso deles especificamente, eu trabalhei aí com eles no futebol, então uma final, por exemplo, do campeonato nacional no estádio de Lênin tem 20 mil pessoas. 3 dias depois, uma final de hóquei sobre gelo tem 100 mil pessoas no estádio. Quer dizer, então eles praticam tudo, mas eles têm a cultura deles, da modalidade deles, que faz parte do métier deles. Bom, então isso tudo leva, evidentemente, uma mistura nisso tudo no conceito que eles têm sobre isso. Ou seja, a cultura da sociedade deles, frio, 8 meses por ano, coberto de neve, leva eles para uma cultura de atividade física diferente da gente. Né? Eles gostam de jogar lá o braço de ferro deles, eles gostam de disputar as lutas, eles praticam mais esportes de sala do que nós. Né? E, por outro lado, a cultura física deles influencia no esporte que eles praticam na sociedade. Eles têm toda uma característica para aquele tipo de modalidade esportiva que se difere da nossa aqui. Bom, por outro lado é o seguinte, como é que eles veem o esporte na cultura deles? Eles veem o esporte com manifestações. Eu não enxergo bem. Tá bom. Com manifestações diversas. Por exemplo, o esporte para eles tem uma conotação
interessante, um pouco diferente do que a gente sempre discute por aqui, né? A gente, quando fala esporte, vem na mente logo a alta competitividade. Para eles, o conceito de esporte, eu tenho lido vários livros de filósofos famosos que lidam com o esporte russo. Esporte, para eles, é um conceito singular, é esporte mesmo. Esporte, para eles, vem de espontaneidade. Esporte, para eles, vem de esportividade. Então, esporte, para eles, é qualquer manifestação que existe de movimento, de exercício na sociedade. Por exemplo, fazer musculação, caminhar, nadar, né? Isso tudo para eles é esporte. Agora, o que é interessante é o seguinte, você pratica várias modalidades de esporte. Então, esporte vem de espontâneo. Eu decido, eu faço, eu tenho prazer. Não importa em qual é a manifestação. Eu disputo a Olimpíada, eu tenho prazer em fazer isso. Não, eu não gosto disso. Eu jogo esporte com meus filhos no parque, eu caminho no bosque. Isso tudo para eles é esporte. E verdadeiramente é o seguinte, então aí vem as manifestações diversas que aí estão, né? Que é o esporte como um fim de condicionamento físico das pessoas, né? É o esporte como um tratado para melhorar a qualidade de saúde das pessoas. É o esporte dando oportunidade ao talento, porque numa sociedade existe o talento do esporte, da música, da arte, e ele precisa ser oportunizado. É o esporte dando oportunidade a quem gosta do rendimento. Mas para eles também tem uma coisa interessante. Eles entendem que uma totalidade muito alta da sociedade deles participam do esporte, praticam o esporte, até mesmo sem se movimentar. Então eles entendem que o camarada que assiste o esporte, que assiste o basquete, que assiste o futebol, que assiste a ginástica, ele ama, apesar de não praticar, não executar, ele é um participante do esporte, né? E a partir daí, há alguns conceitos, vou passar rápido, porque eu sei que vocês já estão cansados, né? Alguns conceitos são conceitos estatal que ainda vêm daquela época. Quer dizer, a manifestação de esporte de uma sociedade é um direito das pessoas, é um dever do Estado, né? O esporte pode representar a soberania não só de ganhar medalha, mas da saúde de um povo, e assim a coisa anda mais ou menos por aí, que são conceitos que ainda vêm daquela época que eles preparavam os soldados para enfrentar a neve, para enfrentar a guerra, né? Algumas publicações que a gente tem mais recente, tá? Coloca a cultura física numa nação com um viés de grande importância em qualquer que seja, né, o governo, entende-se a cultura física, né, um processo único, apesar de haver alguns segmentos de prática da cultura física. Então, por aí caminha o raciocínio da cultura física. E, conforme já coloquei a vocês, o conceito do esporte, para me falar um pouquinho de esporte, ele vem de esportividade, espontaneidade, quer dizer, então quando eu decido que a partir da semana que vem eu vou começar a caminhar, eu estou fazendo esporte. E esse conceito mostra que qualquer que seja a manifestação do esporte, existe um regulamento, existe regra. Existe a regra oficial, né? Por isso, então, para eles, o esporte só tem duas saídas, é esporte oficial e esporte não oficial. O esporte oficial é onde pratica a menor quantidade de pessoas no mundo, que é o esporte regido pelas regras internacionais, pelos comitês olímpicos internacionais. Então, esse é o esporte oficial, tá? Ele é praticado pelo atleta que se preparou, mas também o esporte oficial pode ser praticado por pessoas que não se prepararam. Por exemplo, o cara trabalha no banco, mas no final de semana ele joga o futebol dentro das regras oficiais, né? E o esporte não oficial é tudo o que acontece fora do regulamento olímpico. Você decide a regra momentaneamente, as regras são adaptadas, né? As regras é da família, a regra é da sociedade, enfim. É todas as manifestações, né, de atividade física onde não tem preocupação com a regra oficial. E a partir daí, algumas coisas que eu tenho lido da nossa forma de pensar e de outros países, é que, por exemplo,
Aquilo que nós chamamos de lúdico, recreativo, lazer, papapá, para eles é processo pedagógico da prática do esporte. Eles não gostam de dividir e dizer, esse esporte é recreativo, porque para eles o esporte não é recreativo. O movimento é movimento. Se o camarada estiver correndo aqui em volta dessa quadra aqui, e nós estivermos cantando aqui, tirei o pau no gato, papapá, eu abordei o esporte de forma recreativa, só isso. Mas se eu parar de cantar aqui, ele vai continuar correndo de uma forma mais sistematizada. Então, o esporte não é recreativo, o esporte é a prática do movimento. O recreativo é a abordagem que eu dou àquela prática naquele momento. Quer dizer, então, recreativo, lúdico, tudo é lúdico. Qualquer que seja a manifestação de esporte tem que ter ludicidade, senão não é possível a pessoa, né, realizar isso. E assim é o raciocínio. Então, veja bem, esporte educacional. Então, quando eu falava isso em qualquer discussão científica, eu era sempre repreendido. Porque parece que minha fala era, aqui é educacional e lá não é educacional. Se é esporte, ele tem um viés de educação o tempo todo. Então, ele não pode ser um esporte aí educacional e o outro não. Né? Isso na visão deles lá. Um princípio fundamental, por exemplo, aqui a gente diz assim, eu sou professor de exercício físico e saúde, e ele é de esporte. Como? Saúde é um princípio da prática do esporte. Não é uma área. Ele é um princípio pedagógico da prática do esporte, seja esse esporte fitness na academia, ou seja o esporte lá nos Jogos Olímpicos, né? Então é mais ou menos por aí o raciocínio. Como é que eles organizam isso tudo? Então, esse já é um trabalho bastante recente, você vê, ela é vigente desde 2008 para cá, onde eles criaram a abordagem, ou seja, a diretiva do esporte modificou bastante daquele sistema antigo. Ou seja, ligado à presidência da República, você tem ali o governo da Federação Russa, o Ministério do Esporte, Turismo e Política da Juventude. Eles organizam isso aí. Eles provêm isso aí com alguns organismos, né, de poder executivo em regiões, estados, municípios, e a ideia é sempre tudo no domínio da cultura física e esporte. Dentro da cultura física está o esporte, mas o esporte também tem sua particularidade, principalmente quando ele fala no esporte de rendimento, né? E alguns setores ali embaixo, né, ligados à gestão. O presidente ele tem ligado diretamente ao gabinete do presidente da República um conselho, um conselho nacional, uma comissão anexa à presidência da República, onde eles estudam, eles dão conselho à presidência, eles supervisionam o Ministério do Esporte, eles supervisionam as ações que acontecem com relação à questão financeira do esporte do país, e eles dão conselho ao presidente, ou seja, os pensadores aqui embaixo do Ministério desenvolvem os seus projetos, os seus programas, e esse Conselho Nacional aprova ou não, dá palpite, né, sobre tudo que estão pensando. Por outro lado, você tem alguns departamentos públicos, sociais, de cultura física, né, ligados a isso, que estão espalhados por todo o país. Eles têm muita particularidade, a cultura deles tem muita particularidade de prática da cultura física. Né? Você pega o lado mais siberiano, frio, muito frio, é uma cultura um pouco diferente, né, da central de Moscou, por exemplo. E vão compondo isso com alguns centros de federação de preparação esportiva, centros relacionados à preparação física, né? E na base aqui, você vai vendo aqui as escolas esportivas, organizações de estabelecimento de ensino e ciência do esporte. O que é isso aí? Não, vou fechar. Vou fechar. 2 minutinhos. Os grupos de prática esportiva são grupos que a própria sociedade se reúne, né? São as associações de bairro, afinal, as instalações esportivas, as empresas, indústria, enfim, a mídia. Então, esse conselho é muito importante em cima, lado esquerdo aqui, onde está ali o presidente da Federação Russa. Esse conselho é o conselho normatizador de tudo isso que acontece na sociedade. Então, a partir daí, desencadeia todo o processo de como é que funciona o esporte. 1 minuto você me dá? 1 minuto só? Leandro, Evandro, posso ter mais um minutinho?
Só para mostrar esse raciocínio, esse slide só. Tá? E o raciocínio, na verdade, parte de alguns princípios. Hoje pela manhã, vi um colega aqui falando de primeiro determinar os princípios antes de organizar um sistema. Então, o princípio básico é oportunizar as pessoas, dar oportunidade às pessoas de ter experiência com a cultura física. Tá? Seja ela a manifestação que for. Então, a cultura física está na indústria, na empresa, na escola, na família, no bairro, na igreja. Tá? Esse é o primeiro passo, você dá oportunidade às pessoas. Segundo, eles procuram sempre estar identificando, principalmente nos jovens, né? A identificação acontece na escola fundamental, verificando qual é a potencialidade do garoto para o esporte. Por outro lado, vem aquilo que se chama de promoção. Quando você identifica, então você passa a promover o jovem dentro daquela atividade em que ele já mostrou certa potencialidade, e aí passa para o processo de seleção e depois vai para o aperfeiçoamento esportivo. Quer dizer, então esses são alguns princípios básicos. Na oportunização, eles conseguem segurar o chamado culturar, né? A cultura física. As universidades estão muito ligadas a tudo isso, né? Eles têm um sistema bem unificado. O Ministério de Esporte, ele tem total ligação com o centro de universidade, de formação de profissionais. Então, essa cultura deles é uma coisa interessante. Para finalizar, a formação de um profissional aí demora por volta de 6 anos, período integral. E eles entendem o seguinte, o cara entra na universidade, ele passa um período estudando cultura, sociedade, ciência. Tá? É o primeiro bloco. Todos estudam cultura, sociedade e ciência, porque é lá que ele vai atuar. O segundo bloco de formação, eles estudam a biologia do esporte, o funcionamento do corpo do indivíduo. Então, eles passam um período estudando todas as disciplinas relacionadas com o corpo humano. Já estudaram sociedade, já estudaram ciência, né? Já estudaram cultura, estudam desenvolvimento biológico. O terceiro bloco, eles vão estudar as manifestações do esporte na sociedade. Todas elas, a manifestação desde o jovem, terceira idade, as manifestações competitivas, etc. Tal. E o último bloco, o cara se especializa. Tá? Então, a hora que nós vamos trabalhar, aquele colega que está dando aula para criança, aquele que está dando aula para terceira idade e o que está no esporte de rendimento, ambos têm uma formação de sociedade muito forte, conhecem muito bem o funcionamento do corpo e têm a sua especialidade de atuação. Então, é mais ou menos por aí que segue. Depois eu tenho muito material aí, posso deixar à disposição de vocês. Tá bom? Um abraço. Antônio Carlos Gomes, por 5 minutos. Pois bem, eu vou responder umas 2 perguntas junto com a contextualização que eu gostaria de fazer. Primeiro, eu tenho percebido, e aí fala, né, de um treinador, de alguém que está ali todo dia na prática, fazendo a coisa, andando por esse mundo todo aí. Eu tenho percebido o seguinte, quando nós falamos em conceito de esporte, nós estamos usando essa palavra muito fácil. Eu acho que nós não estamos sabendo direito o que é isso. O que é isso, esporte? Reflexão, só reflexão. Primeiro, o que é o conceito de esporte? São várias instituições no país que lidam com o métier do esporte. Cada lugar que eu vou, eu vejo um pensamento e diretrizes diferentes. Sento na academia com os pesquisadores, o conceito de esporte tem um caminho. Sento na escola pública, o conceito de esporte tem outro caminho. Venho para uma plenária, começo a escutar uns negócios perigosos. Porque daqui a pouco, o esporte de rendimento é o crime da sociedade. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado nisso. Nós estamos falando de manifestações do esporte. O que é isso? Quer dizer, então não tem um Cristo. Tem preferência, às vezes, da sociedade, porque nem estou discutindo se está certo ou se está errado nesse momento. Então, veja bem, a minha vinda, estou desprovido de qualquer situação, é no sentido de colocar ideias, na oportunidade que está sendo dada, para a gente, e a comissão, pensar nisso com mais calma. Eu acho que nós precisamos juntar um pouco o fomento do negócio. Me parece que aqui tem um pensamento bacana, tem discussões que vão ser diferentes, obviamente, isso é bacana,
Mas outros segmentos pelo país pensam o esporte completamente diferente do que nós estamos discutindo aqui, porque nós não temos o conceito. A universidade vai para um caminho, a prática vai para outra, o Ministério está tentando juntar essas ideias, essa discussão que vocês estão promovendo, que é salutar. Então eu percebo que nós precisamos primeiro, o que é isso? O que é esporte? O que nós queremos? O que é essas diversas manifestações de esporte? Só a gente começa a falar em duas sempre. Né? Escola, como é que vai ser na escola? Alto rendimento. Como é que vai ser na escola? Alto rendimento. Então, eu acho que ao escutar esses modelos internacionais, isso vai nos dando um amadurecimento sobre esse assunto. Né? Eu estou prestando bem atenção como é que a coisa anda aqui na América, né? E a experiência que a gente tem lá fora. Então, a primeira coisa, eu acho que tem que ser muito bem discutido o caminho, o conceito de esporte, para que cada manifestação desse esporte realmente possa ser discutido com qualidade cada uma delas, sem denigrir nenhuma delas. Né? Só pegando uma fala, até com a liberdade que a gente tem com o professor Walter, quando a gente coloca que discussão no valor do rendimento, por exemplo, pelo anabolizante, é perigoso isso, porque isso é um problema cultural. É um problema cultural que está em todas as manifestações da sociedade, inclusive no esporte, inclusive nele. Eu tenho militado aí no meio do esporte fitness, para cima e para baixo, nos eventos, no curso. O maior consumo de droga nesse país, quando se fala na nossa cultura de atividade física, está na academia de ginástica. Está onde o povo está escolhendo isso para ficar bonito. O esporte usa, sociedade, erram também. Eu fiz esporte a vida toda de rendimento, de alto rendimento, limpo. Sou um treinador de uma série de atletas olímpicos, limpo. É possível fazer também. Então, isso acontece, para a gente não botar um peso muito grande no esporte de alto rendimento e aí complica. Bom, por outro lado, também o esporte de alto rendimento tem essa claridade, ele não pode ser o pedestral de uma sociedade que está cada dia ficando mais obesa, que as crianças não têm cultura para exercício, está sumindo tudo, né, e a coisa está complicando. Então, veja bem, como é que eu entendo, professor, a questão da formação esportiva na escola? Eu não entendo nem por esse lado, tá? Formação esportiva. Eu acho que a escola é um local onde a disciplina de educação física tem que desenvolver o gosto, tem que dar os princípios, né? Tem que mostrar o caminho. Eu acho que lá é um local de oportunização, não falaria de esporte, falaria de atividades esportivas na escola, sumiria com essas competições dando medalha para os 2, 3 primeiros colocados, criaria uma competição de massa, mudaria isso tudo. Tá? Aí, tudo bem, eu acho que a escola, levar as crianças na escola a fazer o esporte no nível que nós raciocinamos, de regra de competição, eu vejo que está completamente fora de tudo que a gente tem estudado no desenvolvimento psicomotor e etc, etc. Tal. Então, a escola, para mim, é um local de dar oportunidade dele ver muita coisa, o que eu chamo de atividades esportivas, e não do esporte regulamentado, do esporte de regra e assim sucessivamente. Por outro lado, a utilização da estrutura. Por isso que eu falo em conceito, né? Chega sexta-feira, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, as universidades federais do Brasil inteiro fecham as portas e vai para casa. Lá é um local espetacular para fomentar a sociedade, para usar as estruturas da Universidade Federal, por exemplo, usar as estruturas militares, por exemplo. Então, essa contextualização, essa união desses setores todos, eu acho que precisa ser bastante discutido. Senão nós vamos continuar fazendo um papel com uma política escrita e com uma prática sem essa ideia. Foi me perguntado sobre o financiamento lá no estado da Rússia. Eu não tive tempo ali de andar um pouquinho mais, mas o estado tem total preocupação com isso. O financiamento é feito pelo estado. Hoje começou a modificar um pouquinho com as entradas das grandes empresas, estão criando as leis deles também, relacionadas a alguns impostos, está mudando. Mas ainda o peso grande, o estado cuida disso. Existem critérios regionais, eles têm centros onde as crianças ou os jovens que se destacam para o esporte, eles vão para esses centros são completos, o menino mora lá dentro, tem alimentação, tem estudo, o Estado banca tudo isso aí. Os que se destacam aí na meia-idade, 15, 16, 17 anos, o Estado, inclusive, ajuda também a família, a conduzir esse menino. Então, ainda é um peso muito forte do Estado.
Isso está na previsão orçamentária deles aí. A outra questão do professor Mesadri, eu mostrei ali, eu andei com a cultura física, quando nós começamos a abrir as manifestações, eu fiquei só no esporte. Então, o esporte deles há um segmento, é oportunização, é desenvolvimento, é aperfeiçoamento. Oportunização a todos. A partir daí, quem vai para o esporte, dê mais rendimento, segue aí. Quem não vai, segue as outras manifestações esportivas, que não deu tempo de eu terminar de colocar. Mas ainda eles têm uma tradição um pouco mais piramidal, você tem razão, ainda tem. Eu tenho visto na discussão deles que eles estão preocupados com isso aí, né, com essa mudança. Concluindo, professor. Então, concluindo, a chamada que a gente deixa aí é essa, né, a gente clarear esse conceito, né, e esse conceito está desde a formação, porque nós mudamos isso há muitos anos, eu venho acompanhando isso, nós modificamos, a universidade criou os cursos voltado mais para a escola, especializou e nada mudou no mercado. O mercado não mudou nada. Continuou do mesmo jeito. Aliás, mudou porque diminuímos a prática, principalmente na infância, né? Então, acho que isso tudo tem que ser amarrado numa discussão como essa, para a gente não se perder ao escrever o documento aí do novo sistema. Bom, eu vou ser muito rápido devido ao adiantado. Só uma pergunta lá do telespectador com relação à seleção de talento da CBAT. Como é que a gente entende isso no nosso sistema, né, o qual funcionamos? Na verdade, primeiro, para se falar em selecionar o talento, ele tem que achar ele, tem que dar oportunidade para ele. Acho que nós precisamos ampliar mais a oportunidade às nossas crianças e não só isso. Precisamos ampliar mais a nossa cultura esportiva. Tá? Nós sempre selecionamos jovens para algumas modalidades. Sempre as mesmas modalidades. Nós sempre estamos falando em futebol, nós sempre estamos falando em futsal, sempre estamos falando em voleibol e já diminuiu. Né? A natação, e aí já começa. Então, hoje nós temos mais de 70, 75 modalidades possíveis de ser praticadas aí. Então, a primeira coisa é ampliar, dar oportunidade. Então, um processo de seleção de talento, antes de nós falarmos de modelos matemáticos, psicomorfo-funcional, tem modelos espetaculares hoje aí. Modelos vindo do contrário do que nós fazemos. Rompendo com essa ideia de testar o melhor desse momento e dirigir ele, porque pegar os 10 meninos melhores da minha escola, do meu clube, eles só são melhores do que a minha amostra, só isso, nada mais. Entre isso, ser talento esportivo, a coisa está longe. Tá? Para pensar nisso lá, nós temos que começar a falar nos modelos de elite e fazer uma regressão para depois vir buscar aqui realmente essas características do talento. Então, antes de toda essa indumentária aí, eu acho que nós precisamos dar oportunidade, ampliar a vivência do jovem, que automaticamente vai fluir isso e nós vamos identificar o talento. Então, cada modalidade, uma confederação como essa que está me fazendo pergunta aí, é criar situações, criar mais oportunidade aos jovens que o talento vai fluir depois com facilidade. Uma outra questão discutida aí, essa questão o sistema, né? A gente sempre volta, né? O que é isso o sistema, o que é o modelo, como é que ele se encaixa e tal. E dentro disso aqui entra essa questão de uma coisa que foi muito bem colocado por alguém com relação aos serviços, né, que você pode oferecer. Eu acho que o grande serviço que uma instituição de fomento ao esporte pode prestar é propagar isso, é propagar a prática dessas atividades na sociedade. Nós não temos muita cultura disso, não sabemos direito o que é isso. Quando fala em prática, para nós virou esporte realmente, porque a televisão é muito forte. Na televisão não tem programa de esporte participativo, na televisão tem programa de esporte e rendimento. Então foi desenvolvendo uma cultura através da nossa mídia, que é muito forte, desse esporte e rendimento. E ao contrário de alguns pensamentos, quando a gente fala em participação, grande parte da população está ligada nisso, em assistir a Copa do Mundo, a Fórmula 1, e é essa cultura que nós temos, né? Então acho que nós precisamos começar a criar informativos, né? Um contexto aí entre ministério, universidades, e não digo um só ministério, mas criar aí o gibi de fomento ao esporte na sociedade, criar informativos através da mídia social, livros. Nós não temos publicação na área do esporte no Brasil, é muito pouco. Nós temos fragmento, o nego publica fisiologia. Fisiologia não é esporte, fisiologia é fisiologia. Não tem nada, não temos literatura sobre esse assunto. Isso aí estou chamando a atenção dos acadêmicos
Porque tem um outro modelo, o acadêmico publica os seus trabalhos científicos, ninguém lê, a sociedade não lê isso, ninguém entende. Esse negócio de desvio padrão para lá, para cá, média, não sei o quê, isso é coisa de conversa de universidade. Nós precisamos usar esse modelo para descobrir as coisas, para talvez dar verdade às coisas ou não. Só que a forma com que nós divulgamos isso para a sociedade não está pegando. A sociedade não sabe, não tem material, não temos revistas, não temos ídolozinhos, não temos a forma com que nós divulgamos o esporte da nossa sociedade, o que reflete lá é o que nós divulgamos. Essa que é a verdade. Então, o que aconteceu? A mídia, por aí, do jeito dela, criou a cultura. Ela criou a cultura até do quem somos nós. Professor de educação física, ninguém fala nisso, nada. A sociedade já decidiu que nós somos treinador personal training, por exemplo. A sociedade já decidiu tudo que ela quer praticar lá fora. 50%, 40% de tudo que acontece lá fora a gente não estuda na universidade. Então é um negócio complexo, realmente, né? É possível arrumar isso? É possível. A hora que nós conseguirmos ter o direcionamento, ter o conceito, a mídia precisa entender disso, a universidade precisa estar junto, o ministério precisa estar alinhado a tudo isso. Então nós começamos a ter um caminho de divulgação para uma nova perspectiva. Só uma última palavrinha, professora, por favor. Essa questão foi colocada essa questão das mulheres, né, no esporte, né? E eu vejo isso em todo local que eu vou, em todos os países. Esses dias vim de um país da África também, muito preocupada com isso, que o percentual de mulheres é muito pequenininho na prática do esporte, né? E isso é uma questão que vem aí dos primórdios, né? Uma questão social, uma questão que a mulher, com outros afazeres, se distancia do esporte. Mas, por outro lado, também, eu acho que uma política como essa, que está sendo pensada, um sistema como esse, acho que precisa pensar um pouco mais pesado nessa questão da mulher. Alguns dados, que a gente até já publicou aí em alguns artigos, mostram alguns países com um percentual muito mais elevado que o nosso de mulheres, tanto no esporte de rendimento, como nas atividades de exercício, do exercício como fitness, por exemplo. Tá? Então, nós precisamos nos preocupar. Isso aqui é uma questão muito particular que eu acho que precisa ser pensado realmente, que as mulheres estão longe do esporte de rendimento, elas estão longe de... Manifestou esporte, é homem para todo lado, a mulherada sai disso aí. Então, eu acho que é uma questão também de fomento cultural com relação a isso. Bom, essa discussão aí se estenderia aí por muitas horas, amanhã tem mais. Então, eu quero agradecer, professor, o convite, a oportunidade, e sempre me colocar à disposição no que a gente puder contribuir, viu? Obrigado. Muito obrigada, professor Antônio Carlos. Para não deixar nenhum